Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, amigos e amigas. É sempre gratificante poder me reunir com vocês e compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que Jesus Cristo vive e meu coração se enche de alegria quando falo essas palavras, quando sinto isso em minha vida. Como é bom saber que Jesus Cristo vive. Isso é maravilhoso, né? Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 62. José Smith e o grupo que com ele viajavam, eram cerca de 10 pessoas, eles estavam viajando, 2 já tinham saído, então já tinha só 8, né? E eles se encontraram com um grupo que estava vindo lá de Kirtland, né, no Ohio, viajando para o Missouri em Jackson, né? E no meio do caminho eles encontraram um grupo de missionários que estava seguindo para Sião. Eles já tinham ido, já tinham feito conferência, organizado a igreja lá, começado a comprar terras, enfim, e estavam voltando e encontraram esses irmãos no caminho. Entre eles estavam John Murdock, David Winkler, Harvey Whitcock e Hiram Smith. Diz que a alegria deles foi imensa. Isso foi no dia 13 de agosto de 1831. E após esse encontro, junto com eles lá reunidos, e outros ainda que também estavam, vou falar depois, Jones recebeu essa revelação que é Doutrina e Convênios 62. Lá, logo no versículo 1, o Senhor Jesus Cristo, ele fala de uma maneira assim que traz muito conforto para todos nós. Observem. Eis que escutai, ó élderes de minha igreja, diz o Senhor, vosso Deus, sim, Jesus Cristo, vosso advogado, que conhece as fraquezas dos homens e sabe como socorrer os que são tentados. Que maravilhoso ouvir isso, não é? Saber que Jesus Cristo ouve nossas orações, saber que Jesus Cristo ele está atento para a nossa vida e que ele sabe como nos socorrer. Ele reconhece as fraquezas que temos, reconhece a nossa autoimagem que nós temos, ele sabe dos nossos sentimentos, sabe dos nossos pontos fortes e fracos, sabe das nossas ansiedades, enfim, ele nos conhece. Na verdade, ele nos conhece muito melhor, de uma maneira perfeita, como nós não nos conhecemos. E ele, que é o nosso Salvador, o nosso advogado diante do Pai, ele sabe quando nos socorrer. Eu fico imaginando as muitas vezes em que nós nos ajoelhamos e oramos, ou jejuamos, enfim, buscando o auxílio do Senhor, e então, de uma maneira inexplicável, sentimos a influência do Espírito Santo, uma paz no coração. Como isso é maravilhoso! Isso vem do Salvador. Eu sei que Jesus Cristo vive. Ele sabe como nos ajudar, ele sabe como nos socorrer. Eu e você sempre podemos recorrer ao Salvador Jesus Cristo. Nossos filhos, nossos netos, todos podemos recorrer ao Salvador. Muito bem. E então, no versículo 3, o Senhor fala assim. Vamos começar no 2, tá? Diz assim. E, em verdade, meus olhos estão sobre os que ainda não subiram à terra de Sião. Portanto, vossa missão ainda não está completa. Então, ele está falando para aquele grupo que estava vindo e encontrou o grupo de Joseph. No 3, não obstante, bem-aventurados sois, porque o testemunho que prestastes está registrado no céu para ser visto pelos anjos. E eles se regozijam por vós, e vossos pecados vos são perdoados. Algumas coisas maravilhosas nós podemos tirar dessa passagem e ponderar. Primeiro, o Senhor, ele providenciou que anjos estivessem como testemunhas da nossa vida. Cada ato de bondade, cada coisa que nós fazemos que nos aproxima do Salvador e do nosso Pai Celestial, cada vez que ajudamos alguém, sempre tem um registro, irmãos.
E isso é maravilhoso. Às vezes, quando nós pensamos que estamos sós, que não tem mais ninguém, e mesmo assim continuamos em retidão, continuamos buscando ao Senhor, os anjos ao nosso redor estão vendo e anotando. Isso é tão reconfortante. Saber que nós não estamos sós. Eu lembro de Eliseu, lembro do profeta Eliseu, quando a cidade foi cercada e aquele exército, estava lá todo aquele exército para prender o profeta, e o moço que atendia o profeta disse, estamos perdidos. E o profeta Eliseu falou assim, olha, não se preocupe, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O Senhor tinha ali, para proteger seu profeta, muitos, um exército de anjos. E eu presto meu testemunho que o Senhor coloca anjos na nossa vida para nos proteger. Eu gosto muito dessas passagens dos pioneiros. Eu vejo assim, que fé extraordinária que eles tinham, que coragem, que vontade de seguir o Senhor, que vontade de viver o Evangelho. Eles ofertaram tudo, irmãos. Os santos tinham tanta vontade, isso num período depois do que nós estamos estudando aqui, tá? Essa história que eu estou relatando, que os santos já estavam lá em Salt Lake e eles vinham de carrinhos de mão, de carruagem, de caravanas de carroções primeiro, e depois os santos que não tinham tantos, mais pobres, né, que não tinham recursos, eles começaram a fazer as travessias em carrinhos de mão. E a companhia do capitão Willie e Martin, eles saíram muito tarde e pegaram inverno, neve, né, no caminho. Quando o Brigham Young soube, ele interrompeu uma conferência que estava sendo realizada e disse, esta é a minha religião, vão e salvem. E vários carroções, vários irmãos saíram para recorrer àqueles santos. Anos mais tarde, lá em Salt Lake, numa aula da escola dominical, alguns irmãos, durante a aula, começaram a comentar como tinha sido um erro Brigham Young permitido que eles partissem tão tarde. No fundo da sala tinha um senhor de idade que ouviu aquilo e falou, parem de falar essas coisas, vocês não sabem do que se está falando. Eu estava lá. E ele fala que eles pagaram um preço de uma forma tão íntima, tão pessoal para conhecer o Senhor. Ele conta que ele estava cansado, fatigado, que não conseguia dar mais nenhum passo, então ele visualizava um monte de rochas à frente e dizia, vou até ali. E então vou me sentar e morrer. E quando ele chegava, o carrinho saía empurrando ele. E ele continuava andando, então eu olhava e ia mais adiante, via um monte de terra, e dizia, eu vou até aquele monte de terra, então eu vou parar e vou morrer ali, porque eu não aguento mais. Então o carrinho empurrava ele. Eram anjos que estavam ali protegendo. Eu aprecio tanto esta passagem. Eu testifico para vocês que nosso Pai Celestial não nos deixou só e que Ele colocou anjos para nos proteger, para nos ajudar, para nos fortificar. Se nossos olhos pudessem se abrir e pudéssemos ver, como o profeta Eliseu pediu ao Senhor que abrisse os olhos do moço, e então ele pôde ver aqueles anjos lá para protegê-los. Irmãs, irmãos, vocês não estão sós. O Senhor cuida de cada um de nós. Não se preocupe. Na aula passada, Doutrina e Convênio 61, eu encerrei a aula, mas eu não li os dois últimos versículos, que diz assim, 61, 38. Cingi vossos lombos, quer dizer, trabalhe, né? Esteja uma atitude de trabalho. E vigiai e sede sóbrios, equilibrados, né? Esperando a vinda do Filho do Homem, pois ele virá numa hora em que não pensais. No 39. Orai sempre para não entrardes em tentação, para que suporteis o dia de sua vinda, seja na vida ou na morte, assim seja. Amém. Se esperamos em Cristo, então tudo está bem. Seja agora na nossa vida mortal, ou se acontecer de vir o nosso passamento e de nós morrermos,
e partirmos desta terra para o mundo espiritual, se nós continuarmos exercendo fé em Cristo, tudo irá bem. Se formos fiéis, tudo irá bem. Lembra, o Senhor nos conhece. Ele conhece nossas fraquezas, sabe como nos ajudar. E Ele nos ajuda de inúmeras formas. E entre elas Ele coloca anjos para nos proteger. Muito bem. Vamos voltar para 62. Eu queria ler uma citação aqui. Eu já falei a alguns irmãos que estavam vindo nessa viagem, né, nesse grupo que o Joseph encontrou, o profeta Joseph. Tinham outros irmãos como Levin Hancock, Zebedi Coltrane, Simeon Carter, Salomon Hancock. Esse grupo de irmãos, eles estavam vindo, imagina, de Kirtland, Ohio, a Jackson, Independência, no Missouri, eram 1.500 quilômetros. E nesse caminho que eles fizeram, nessa viagem que eles fizeram, eles batizaram mais de 100 pessoas. Eles testificaram, o Senhor está falando daqueles irmãos, olha, eles estão testificando. Aquele grupo tinha mais coragem, eram mais efetivos, guardavam melhor os mandamentos de Deus do que o grupo que acompanhava Joseph. E referindo-se a essa experiência, né, que o Salvador falou que, porque eles prestavam seus testemunhos, seus pecados seriam perdoados, o presidente Spencer W. Kimball, presidente da igreja, né, que viveu entre os anos de 1895 e 1985, ele disse assim, abre aspas, o Senhor disse que nossos pecados serão perdoados mais facilmente ao trazermos almas para Cristo e perseverarmos em prestar testemunho ao mundo. E, sem dúvida, cada um de nós almeja ajuda adicional para o perdão dos pecados. Fechar aspas. Então, eu gostaria de lembrar as palavras do Senhor, que quando eu e você testificamos de Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados. E é claro que o perdão dos nossos pecados é devido à expiação do Salvador Jesus Cristo, tá bom? Mas aqui o Senhor está dizendo, quando você presta, eu te perdoo. Então, como é que nós podemos prestar testemunho de Jesus Cristo? Imagina que você está numa conversa assim, com teus familiares, daí você fala, presto meu testemunho que Jesus Cristo... Não precisa falar isso. Não precisa dizer assim, preste meu testemunho para prestar testemunho. Você pode apenas dizer algo como, nossa, eu sou tão grato a Jesus Cristo que está protegendo nossa família durante essa pandemia. Você já prestou um testemunho do Salvador, não é simples? E nós podemos testificar do Salvador. E existem muitas ocasiões e oportunidades para assim fazermos. Mas lembra, não precisa dizer, eu presto meu testemunho que Jesus Cristo... Você pode falar como se fossem teus sentimentos. E fica mais acessível para as pessoas e você fala do Salvador. Isso sempre me ajuda. Muito bem. Outro dia eu estava conversando com uma tia muito querida e eu estava achando uma oportunidade de falar sobre Jesus Cristo. Daí ela falou, nossa, eu sou tão grata, né, que Deus protege tanta gente. Então, eu também sou grato por Jesus Cristo. Irmãos, nós podemos falar livremente sobre o Salvador e prestar testemunho das bênçãos que recebemos. E muito mais. Bom, vamos continuar aqui no versículo 7. O versículo 7 diz assim, do 5 até o 8, o Senhor está falando aqui para aqueles missionários, né, sobre os meios que eles estavam utilizando para se deslocar. E observe que coisa interessante no 7. Eu, o Senhor, estou de acordo se qualquer de vós desejar viajar a cavalo ou em mulas ou em carroças, que receba essa bênção, se a receber da mão do Senhor, com um coração grato e em todas as coisas. O Senhor já tinha falado algo semelhante em Doutrina e Convênio 61, no 22, quando eles estavam viajando de canoa, Joseph, lembra?
E depois ali no 22, Doutrina e Convênio 61, 22. E depois de pouco tempo, não me importa como viagem. Então esse é o ponto que eu queria compartilhar com vocês neste momento. Por que o senhor falou essas coisas? John Murdock estava muito enfermo, ele não conseguia se deslocar, ele não conseguiria chegar a Sião a pé. Então aquele grupo, né, que era John Murdock, David Winter, Harvey Whitlock e Hiram Smith, eles juntaram os recursos que tinham, compraram um cavalo e colocaram John Murdock montado nele, e assim continuaram a viagem. E uma coisa interessante sobre isso é que o Senhor ele nos dá vários meios para realizarmos sua obra. Tem uma citação do Elder Bedner, um apóstolo do Senhor, membro do Coro dos 12, né? Que ele falou e ensinou sobre esse tema. E eu achei tão ótimo para que eu e vocês ouvíssemos e aprendêssemos que o Senhor ele está interessado que nós façamos todas aquelas coisas que são essenciais. Mas muitas vezes, eu e você, nós nos apegamos nos detalhes e paramos nos detalhes. E então, porque paramos nos detalhes, não fazemos aquilo que precisava ser feito, que era essencial, que é essencial para a nossa salvação e de nossos irmãos. Olha o que o Elder Bedner ensina, abre aspas, a declaração do Senhor de que aquelas coisas não importavam para ele pode, a princípio, parecer surpreendente. É claro que o Salvador não estava dizendo àqueles missionários que não se importava com o que eles estavam fazendo. Em vez disso, ele estava salientando a importância de se colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar e concentrar-se nas coisas certas. Eles deviam exercer fé, usar bom senso, agir de acordo com a orientação do Espírito e determinar o melhor meio de viagem até seu local de trabalho. A coisa essencial era a obra que haviam sido chamados a executar. O modo como chegariam até lá era importante, mas não essencial. As decisões mais difíceis que tomamos raramente são entre bem ou mal, ou entre opções atraentes e repulsivas. Geralmente, as escolhas mais difíceis são entre o bem e o bem. Nesse episódio das Escrituras, que nós estamos estudando aqui, Doutrina e Convênio 62, cavalos, mulas, carruagens poderiam ter sido opções igualmente eficazes para os missionários viajarem. De modo semelhante, também podemos identificar em vários momentos de nossa vida mais de uma oportunidade ou opção aceitável que podemos escolher para seguir. Devemos lembrar esse padrão das Escrituras ao tomar essas decisões importantes. Se colocarmos as coisas essenciais em primeiro lugar na vida, tais como ser um discípulo dedicado, honrar os convênios e guardar os mandamentos, então seremos abençoados com inspiração e firme discernimento ao trilhar o caminho que nos levará de volta a nosso lar celestial. Fim da citação. Então, devemos, eu e vocês, todos nós, nos concentrarmos nas coisas que realmente são importantes. E os detalhes, eles podem ser feitos de uma forma ou de outra, dependendo da pessoa, das habilidades, do conhecimento, das experiências anteriores. Mas o importante é realizar o que o Senhor pede de nós. E ele cita aqui como ser um discípulo, guardar os mandamentos e assim vai. O Elder, que hoje, né, na época era Elder Oaks, né, Dallin H. Oaks, ele servia no Quórum dos 12 e agora ele serve como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e também como conselheiro, primeiro conselheiro na primeira presidência. Ele ensinou um pouco sobre essas decisões que tomamos, que é importante que
eu e você saibamos disso, para que possamos tomar decisões corretas na vida. Olha o que o presidente Oaks ensinou. Isso está na Liaona de Maio de 1995, com o título Nossos pontos positivos podem causar nossa ruína. Tá bom? Vamos lá. Abre aspas. O desejo de ser conduzido pelo Senhor é um ponto positivo, mas precisa ser acompanhado do entendimento de que nosso Pai Celestial deixa muitas decisões para a nossa própria escolha pessoal. As decisões pessoais são uma das fontes de crescimento pelas quais precisamos passar na mortalidade. Devemos estudar as coisas em nossa mente, usando o poder de raciocínio que o Senhor colocou dentro de nós. Depois disso, devemos orar por orientação e agir de acordo com o que recebermos. Se não recebermos orientação, devemos agir de acordo com o que julgarmos ser melhor. Fechar aspas, fim da citação. Que interessante, irmãos. O presidente Oaks está nos ensinando a tomar decisões aqui. Decisões pessoais. Outro dia, eu e minha esposa, nós fomos a São Paulo e já próximo de São Paulo, eu estava seguindo ali o mapinha, né? Vira à direita, vira à esquerda. E eu cheguei num local, num viaduto, e eu estava na rodovia e eu tinha que sair. E tinha o viaduto tinha uma saída aqui e do outro lado. E eu disse, tem que sair aqui, eu já entrei ali. Mas era do outro lado. E porque eu tomei a decisão errada, em vez de eu andar mais uns 50 metros e dobrar à direita, eu dobrei 50 metros antes, do lado de cada rodovia. E porque eu tomei essa direção, aquilo me jogou a quilômetros da onde eu ia. Ou de onde eu deveria ter saído e para onde eu deveria ter ido. E eu fiquei pensando naquilo, né? Eu fiquei cantando, enquanto dirigia, fiquei cantarolando muitos hinos e tal. E tentando me acalmar, porque eu tinha errado feio. E eu lembro que eu cantei Talvez Não Seja o Alto Mar. Foi muito gostoso. E passei um momento bem espiritual ali. Mas o que acontece? Minha esposa estava dormindo, né? Ela descansou. Então eu lembrei da nossa vida, que às vezes fazemos escolhas erradas. Às vezes é só um pouquinho, era mais 50 metros que me desviou, que fez com que eu desviasse quilômetros do meu trajeto. E às vezes nós erramos na condução de nossa própria vida. E aqui o presidente Oaks está nos ensinando que nós temos que ter esse desejo de ser conduzidos pelo Senhor, mas algumas decisões nós temos que tomar por nós mesmos. E ele fala e nos ensina que devemos buscar a orientação do Espírito Santo, testificando a nós o que fazer. Seria bom ler Doutrina e Convênios 9, né, que manda pensar sobre o assunto, ponderar sobre o assunto e tomar uma decisão e depois perguntar ao Senhor. Mas aqui ele nos ensina que depois de termos orado, buscado o Senhor, e ainda assim não recebermos uma revelação, nós devemos agir de acordo com o nosso julgamento. Ter bom senso e agir de acordo com o nosso julgamento. E o apóstolo está nos ensinando que isso faz parte do nosso amadurecimento. É por esta razão que nosso Pai Jesus Cristo, quando eles nos orientam, eles não dão todos os mínimos detalhes para permitir que eu e você, que nós possamos crescer tanto espiritualmente como em maturidade diante do Senhor. Tem sido uma alegria compartilhar essas coisas com vocês. Eu espero realmente que tenha te ajudado de alguma forma. E continua firme, continua acreditando no Salvador Jesus Cristo, continua exercendo fé em Jesus Cristo e se aperfeiçoando nele. O Evangelho é verdadeiro, traz paz ao nosso coração, propósito à vida. Se achega no Salvador. Esse é o convite que ele tem feito para cada um de nós.
Tem sido realmente uma alegria compartilhar essas coisas com você. E eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridas irmãs, irmãos, tchau. Cuide-se, tenha uma ótima semana. As crianças que assistem, os jovens, um abraço do Vovô Dé. Continuem firmes, vale a pena viver, vale a pena ter alegria. Continue guardando os mandamentos, é o meio seguro. Tchau, tchau, cuide-se.